Se você é infoprodutor e trabalha com a plataforma Hotmart, esse vídeo aqui foi feito para você. É muito importante que você preste atenção nesse vídeo, porque eu vou te falar como é que você pode evitar de correr riscos fiscais por conta de uma mudança que nós tivemos em relação às informações prestadas sobre infoprodutores. Então acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou explicar nesse vídeo aqui o que é que está acontecendo, quais são os fatores que são relevantes que você precisa considerar em diferentes situações como infoprodutor e os cuidados que você precisa ter em relação a isso. O que acontece é o seguinte, a Hotmart ela está entregando uma obrigação acessória que se chama CDIMP, que é a Declaração de Informações de Meios de Pagamentos. A primeira coisa a ser dita é que essa obrigação é para todas as plataformas que atuam como instituições financeiras e de pagamento. Ou seja, as plataformas que estão ligadas ao mercado de infoproduto são obrigadas a entregar a DIMP. Então, não é uma obrigação da Hotmart, é uma obrigação para as plataformas de modo geral. E isso é importante você entender. Por se tratar de ser uma obrigação regulatória, a Hotmart ela é obrigada a entregar isso para o fisco. Agora, o que você precisa entender é que nessa obrigação constam todas as transações das empresas que atuam com infoprodutos. Agora, como é que isso vai aplicar em relação ao seu negócio se você é um infoprodutor? Eu vou explicar para você agora. Então, vamos considerar aqui o primeiro fator. O primeiro fator é a competência versus a apuração tributária. Presta bem atenção que eu vou explicar de uma forma bem prática para você poder entender. A informação que a Hotmart manda na DIMP acontece no momento que acontece a venda. Vamos imaginar o mês de janeiro fictício, e aí você tem as vendas do dia 1º ao dia 31 e, consequentemente, todas as informações que foram dadas, somadas naquele mês, vai estar na DIMP, ok? Agora vamos imaginar que você fez um lançamento no último dia do mês e você teve um pico de vendas no dia 28 de janeiro, por exemplo. Se você adotar um critério de emitir após a garantia, já considerando uma possibilidade de algum reembolso e tudo mais, e vamos imaginar que a sua garantia seja de 7 dias, o que aconteceria nesse caso? A sua emissão da nota fiscal aconteceria no mês de fevereiro. E aí nós teríamos um descasamento entre a informação que consta na DIMP com a informação que você fez a apuração tributária. Qual é o efeito que isso pode causar? Você pode ser notificado e essa notificação te gera uma defesa administrativa e ainda corre o risco de sofrer uma autuação por conta desse descasamento. Então, qual é a recomendação que nós damos nesse caso? Que você não faça emissão mais sobre o valor da garantia, sobre o período de garantia, mas que você faça no momento que aconteceu a venda, para que haja o casamento entre a informação que consta na DIMP com a informação tributária. Mas Anderson, e se tiver, por exemplo, ali uma devolução, né? Tiver ali um pedido de reembolso, como é que ficaria essa situação? Internamente, nós adotamos uma análise sobre cada domicílio tributário dos nossos clientes para poder dar a orientação aplicada nesse caso. Então, se você é cliente da Tactus, você vai receber essa informação, tá bom? Agora vamos ao segundo fator que você precisa considerar. O segundo fator é sobre parcelamento. Aí que entra um problema que está gerando muita polêmica. Não mais do que o terceiro fator, tá? Mas fica aqui comigo que é importante você entender isso aí. No caso de parcelamento, o que você precisa considerar? Que essa taxa que é cobrada ali do comprador, ela é incorporada no valor da venda do produto no ato da emissão da nota fiscal. Inclusive isso consta lá nos termos. Se você pegar os termos, você tem 2 documentos que tratam sobre esse assunto, que é os termos de uso e as políticas de pagamento. Se você buscar essas informações, vão constar lá. Eu peguei aqui um exemplo para ter um cenário de um produto que inclusive é um produto da minha empresa de educação, né, que ele custa 1.970. Então, na hora que eu oferto para o meu cliente pagar em 12 vezes, ele pagaria 12 de 196,61, o que daria o total de 2.359,32. Nesse caso, há um valor de acréscimo de 19,76%. O que é que você precisa considerar? Que o seu imposto também vai incidir sobre esse valor, ainda que esse valor ele seja na forma da antecipação que você recebe, porque você não recebe quando é que o cliente paga cada parcela do cartão, você recebe antecipado, ainda que esse valor é dado ali por conta da Hotmart, que tem um processo financeiro para isso, tá certo? Então, na sua emissão da nota fiscal,
você precisa informar porque a DIMP ela tem o valor total do cliente, então você tem que informar a transação como um todo. Então isso é importante você considerar, porque se você não aplicava isso antes, isso muda inclusive a precificação do seu produto. E talvez você tenha que repensar a precificação ou alguma outra alternativa. Então, para os clientes da Tactus, nós estamos dando orientações específicas de como ajudar nesse ponto para que ele não tenha algum tipo de problema em relação aí à questão da lucratividade do produto. Agora nós temos um terceiro fator, que é um fator muito importante que você não pode deixar de considerar, que é o fator da coprodução. Isso tem gerado muita polêmica. Por quê? Porque o produtor principal, que é o creator, ele recebe o valor já descontado, o valor da coprodução, na qual você estabeleceu ali numa regra de parceria. Então vamos imaginar, por exemplo, que você informou que você é o creator e você tem lá, por exemplo, outros 2 parceiros e que você fica com 50% do valor e você dá para cada um dos parceiros 25%. O que acontece com a informação da DIMP? A informação total do creator vai para a DIMP. E aí, consequentemente, isso gera um problema muito grande, porque o descasamento é ainda maior. Nós já tínhamos a situação ali do prazo da informação, que eu já citei no fator 1, a situação do parcelamento. Agora imagine somando mais a situação nos casos de quem trabalha com coprodução. E aí que você precisa tomar cuidado, porque nós temos uma situação atual e uma situação futura que eu vou explicar para você em relação a isso, tá bom? Mas nesse caso, por que a DIMP contempla somente o valor do produtor principal, sendo que você poderia, por exemplo, ter o valor segregado e as notas fiscais também segregadas e diminuir a tributação de todos os envolvidos nessa transação? Olha só. Quando a gente olha para os termos de uso e toda a preocupação da Hotmart está envolvida a questão toda que envolve a propriedade intelectual daquele produto. Quando você tem, por exemplo, uma situação onde você tem uma parceria, um deles é o dono do produto, que é o produtor principal. Ele que tem os direitos sobre esse produto. Agora imagine como fica mais complicado, por exemplo, se você tivesse uma situação onde fosse tudo segregado e, consequentemente, de quem é o produto. Então, esse é um cuidado que a Hotmart tem para proteger os creators. Só que agora nós temos uma situação nova. É uma situação que não estava prevista. É uma situação que efetivamente influencia esse plano de parceria. Mas aí você se pergunta, né? Então qual é a solução que nós temos para tudo isso? Eu vou explicar para você agora, olha só. Primeira coisa que você precisa entender, a Hotmart ela está avançada numa alternativa para poder atender as necessidades dos infoprodutores. Só que a gente precisa entender que existe um grau de complexidade nisso tudo. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre aspectos de produto, olha só, nós temos a própria plataforma, produto, validação jurídica necessária para que você tenha segurança jurídica e também a emissão das notas fiscais. Então não é algo que a gente vai ter a solução assim, mas essa solução está avançada. E por que eu posso garantir para você que a Hotmart está avançada em relação a essa situação? Porque a Tactus participa de uma equipe multidisciplinar para avançar nesse processo de solução, para poder ter condições de que nós tenhamos algo que seja melhor para os infoprodutores e que possa, por exemplo, garantir segurança também para os creators. Então, qual é o posicionamento da Tactus em relação a esse assunto? Então vamos lá. Eu coloquei 5 pontos importantes aqui para você considerar. Primeiro, o suporte em relação às defesas. Os nossos clientes que estão recebendo ali uma notificação, nós estamos dando o suporte necessário para as defesas em relação a essa situação. Agora, se você não é cliente da Tactus, o que você precisa considerar? Você não pode ignorar se você for notificado. Se você não foi notificado, a sua empresa não foi notificada, cuidado com os assuntos que eu falei, todos os fatores que eu citei anteriormente, porque você pode evitar essa notificação tomando os cuidados necessários. O segundo fator é o planejamento tributário. Nós estamos analisando as situações onde você tem os casos de coprodução para que o nosso cliente tenha acesso a um planejamento tributário. E dentro desse planejamento, ele vai ter ali condições tanto de se proteger, como evitar, por exemplo, pagar um imposto de uma forma, na nossa opinião, que seria desnecessário com esse novo cenário. Agora, nós estamos previndo já quais são os próximos cenários. Isso é importante, porque, por exemplo, se você faz uma ação agora, mas você não sabe o que pode acontecer depois, você vai ter problema, porque essa ação pode, por exemplo, se desfazer. Então, como a Tactus participa lá diretamente com a Hotmart,
para poder termos essa alternativa, então a gente já faz a previsibilidade de cenário para dar aos nossos clientes uma condição que eles possam, por exemplo, se proteger e ao mesmo tempo também ter uma redução tributária nesses casos. Algumas coisas, por exemplo, não tem o que fazer, como por exemplo você emitir a sua nota fiscal sobre o valor que contempla também o valor que foi pago do parcelamento do cliente. Isso não tem o que fazer, porque isso não vai ser contemplado numa solução pela Hotmart. Agora, existem outros aspectos, como o caso da coprodução, que sim. Então é importante que você saiba em relação a isso. E aí a Tactus já prevê essa solução para poder definir quais são os próximos cenários e, consequentemente, dar uma solução para os nossos clientes. E também a questão de coprodutores na pessoa física. É muito importante, algo que já é um posicionamento antigo nosso, dado para os nossos clientes, em relação ali aos fatores, por exemplo, quando envolve uma relação com afiliados, que são pessoas físicas, e ainda mais agora no caso de coprodução, sendo pessoa física. Por quê? Porque se você tiver um caso de coprodução onde o seu parceiro é uma pessoa física, isso vai te dar problema. Vai te dar problema mesmo. Então, o critério que nós temos é: não tenha nenhum elemento de coprodução dentro da plataforma com pessoas físicas, para que você não tenha problema em relação à parte tributária, tá certo? Existe todo um aspecto que a gente precisa considerar sobre o lançamento de todas as despesas, que envolve que da pessoa física ficaria complicado, ou a sua tributação ficaria muito maior, porque você teria uma tributação sobre esse valor da pessoa física, o que tornaria essa relação mais difícil, e até para aquela pessoa física também, ou você ficaria, por exemplo, com a sua contabilidade ali, com um furo contábil que não daria, por exemplo, para você justificar os valores que foram ali descontados. E por fim, o critério que nós temos internamente, que é um critério sempre de proteção do nosso cliente. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos orientar, ele visa dar segurança jurídica para o nosso cliente. Não é à toa que o nosso cliente não tem problemas com o fisco. Por quê? Porque nós damos orientação para que o nosso cliente fique protegido. Eu quero aproveitar e agradecer a Hotmart nesse momento por todo o apoio que ela tem nos dado em relação a esse assunto e também por permitir que nós possamos ajudar para que nós tenhamos uma solução não somente para atender os nossos clientes, que são mais de 2.000 clientes infoprodutores, mas também para atender o mercado de infoprodutos como um todo. E também salientar a importância que a Tactus vê na solução do mercado de infoprodutos do ponto de vista tributário, para que você não tenha problema com o fisco e para que você possa focar e ter resultados em relação à venda dos seus infoprodutos. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo aqui e que, se você achar que é importante, mandar para um amigo seu, que você também encaminhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos.